Eu quero falar com você através de uma história de uma mãe, seus filhos e suas Tupperwares, que deve ser de repente o seu caso. E eu quero ler um texto com vocês que fala sobre Tupperware na Bíblia. 2 Reis 4, de 1 a 7, na versão NVT adaptado. Foi adaptado esse texto. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma Tupperware de azeite. Respondeu ela, lembra que é adaptado, tá? Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas o quê? Tupperwares. Não sei nem se existe o plural de Tupperware. De seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas Tupperwares, é difícil falar até, né? O azeite que você tem, separe quando elas estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam Tupperwares e elas enchiam. Logo, todos estavam cheios. Diga, todos estavam cheios. Até a borda. Traga mais uma Tupperware, disse ela a um de seus filhos. Acabaram as Tupperwares, respondeu ele. E o azeite parou de correr. Diga comigo assim, o azeite parou de correr. Isso. Agora vendo, o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Amém? Vocês conhecem o texto? Já leram como Tupperware? Já leram alguma vez como Tupperware? Não? Primeira vez? Essa versão aqui foi adaptada por mim mesmo. Então quero tirar rapidamente com vocês, para a gente poder orar, e para a gente poder conversar. Interaja comigo, entendeu? Não estou aqui sozinho, né? Você também do chat aí, interaja comigo, por favor. Primeira lição que é importante você tirar dessa história. Repita comigo assim, ó, deixe um legado. Ó, o texto diz assim, ó, meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabia como ele temia o Senhor. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. O marido dela faleceu, claro, ela era uma viúva, e ele não tinha deixado uma herança enorme para ela, porque se tivesse deixado uma herança muito grande, ela não estaria o quê, Pedro? Passando necessidades, óbvio, mas ele deixou um legado. Tanto que ela começa falando com o profeta Eliseu, ela não começa falando assim, ei, me ajuda. Ela não começa falando isso, ela começa dizendo assim, ei, meu marido que o servia, que o temia. Aí depois ela fala, nós estamos precisando, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E aí, será qual legado você tem deixado por onde tem passado? Será que alguém pode usar o seu nome? Como homem de Deus? Como mulher de Deus? Será que ele vai conseguir alguma coisa se usar o teu nome? E eu quero falar sobre algo aqui, dentro desse ponto, que mexeu com o mundo. E eu fiquei muito triste também no dia, assim, comovido com a história. Eu assisti o filme, gostei bastante. Na semana passada morreu o ator Chadwick, que é o Pantera Negra. E cara, eu nunca vi uma repercussão tão grande de um ator que era conhecido, mas ao mesmo tempo não era tão conhecido. De repente você nem sabia que o nome dele era esse, como eu. Eu conheci ele como Pantera Negra. Se ele fizesse um filme e o nome dele fosse Marlon, sei lá, eu ia falar, o Pantera Negra está fazendo Marlon. Entendeu? E ele ficou marcado com aquele filme. E o que eu achei mais interessante, Daniel, é que começaram a vincular vários vídeos dele, alguns vídeos mais recentes, alguns vídeos mais antigos, de algumas falas do Pantera Negra. Vou falar Pantera Negra, que é outro nome muito difícil, né? Eu não sou muito fluente ainda em inglês não, só um pouco. Brincadeira, só nada. Então, começaram a vincular muitas coisas, e eu fiquei admirado, porque a influência que aquele homem tinha, através das palavras dele. Ele era um cristão, se denominava cristão,
E eu vi vários vídeos. Eu vi um vídeo muito tocante dele, recebendo um prêmio e falando sobre um Denzel Washington. Alguém viu esse vídeo? Que o Denzel Washington ofertou algo na vida dele. Ofertou é uma palavra cristã, né? Mas deu um dinheiro para ele e tal, aquilo outro. E ele ficou muito emocionado, porque ele falou bem assim: o maior ator de toda a história fez com que o meu filme fosse produzido. E aí, por seguinte, tem um outro vídeo dele na faculdade, falando sobre o Senhor, falando sobre Deus. E esse primeiro me chamou muita atenção a respeito de honra. Ele influenciou a minha vida, e eu espero que tenha influenciado a sua, se você já viu esse vídeo, a respeito de honrar as pessoas. Você tem honrado as pessoas? Nós estamos estudando um livro, junto com a equipe, muitos irmãos também estão, os líderes de ministério, líderes de células. Se você ainda não comprou esse livro, você precisa comprar esse livro. Você precisa ler isso. Sabe por quê que você precisa ler isso? Porque isso é a chave para a gente não ter mais cadeira vazia nesse lugar. Isso é a chave para a gente poder ganhar a cidade de Vila Velha. Isso é a chave para a gente poder ganhar a cidade de Cariacica. A honra, um ambiente de honra. Então você precisa ler o livro A Recompensa da Honra. Deus já vai... Alguns spoilers eu não posso dar, porque você precisa ler. Às vezes, Elton, eu falando, as pessoas não vão conseguir entender o que eu estou falando, porque no livro é um negócio que começa a bater na sua cara. É daqueles livros pesados. Você lembra do Comprometido? É desse nível pesado assim. É para moldar a gente. E nós precisamos ser moldados nisso daí, para que nós possamos deixar um legado. E olha, eu quero dizer um negócio muito importante para você. Não é necessário que você morra para você deixar um legado, tá? Não pense tipo assim: quando eu falecer, eu vou deixar isso, isso, isso. É pior ainda, porque de repente você pode falecer e ninguém lembrar de você. Ou as pessoas lembrarem porque você foi alguém engraçado. Diga assim comigo: eu não quero ser lembrado. Repita comigo, você que está aqui ou você está em casa. Eu não quero ser lembrado por ser engraçado, por ser gente boa, mas eu quero ser lembrado por um grande homem de Deus ou mulher de Deus. É isso. Será que quando chegar a sua senha, e quando chega a senha não tem como, mas se chegar a senha Jesus ressuscitado, quer dizer que não chegou a senha ainda. Quer dizer que ele quis só fazer um negócio para poder, a glória mais ainda para ele, para Deus. Mas quando chegar a sua senha, o que você vai ter deixado aqui? Qual o legado que você vai ter deixado, Lucas? Qual o legado que você vai ter deixado? O que você vai ter passado para as pessoas? Sabe, em janeiro agora, vai acontecer algo, está previsto para janeiro, algo muito importante na minha vida e na vida da minha esposa, na nossa vida. Vai vir aí o Pedro. E, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, Pamela, ao mesmo tempo que eu fico radiante, eu fico bem assim: o que eu tenho que deixar para esse menino? Mas ele nem nasceu. Mas eu preciso ensinar alguma coisa para ele. Muitas vezes nós temos filhos frustrados hoje porque os pais não deixaram nada de legado. Muitas vezes você pode ter amigos que andam com você, que não aprenderam, que não vivem nada do que você vive, porque você não está deixando um legado na vida deles. Como você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Vocês estão me entendendo? Está muito forte não, né? Está de boa. Se é forte, não tem problema não. A palavra do Senhor é forte mesmo. E aí? E é algo muito interessante. Vocês lembram que eu falei bem assim, que ela começou falando sobre o marido? Lembra que eu falei isso? A autorização para acontecer um milagre naquela família foi o legado do marido. Eu entendo que só aconteceu aquele milagre porque havia um legado que havia sido deixado. Eliseu conhecia o marido daquela viúva, e por isso ele a instruiu. Então vira para o seu irmão e fala assim: deixe um legado. Por onde você passar, cara, deixe um legado. 2, seja cara de pau. Eu sou demais. Calma também. Tu tem um controle, limite. Eu conheço 2 pessoas que são muito para frente. Eu gosto muito das 2. Eu não vou falar o nome das 2 não vou falar que é o Luiz e que é o Elton não, mas eles são muito assim.
para frente. Mas é top isso, entendeu? Porque tem gente que é tão para trás que a gente nem vê, entendeu? Tem gente que é muito para frente que a gente segura, não tem problema. É melhor ser para frente você segurar do que ser para trás, você tem que ir lá procurar a pessoa. Mas o texto diz assim, ó, tá dando uma microfonia arrumada aqui. Não sei se é eu que estou falando muito alto aqui, mas microfone aqui, tem. Tome emprestadas muitas Tupperwares de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Cara, eu vou falar um negócio para você. Sua mãe gosta de emprestar Tupperware? O que é a primeira coisa que ela fala, você que mora com a mãe ainda, ou você mesmo que dá valor, quando você sai com uma comida dentro de uma Tupperware? Não esquece minha vasilha, hein? E olha que ela está com tampa, hein? Ela lembra disso. Porque quando ela dá um pote de sorvete, para você levar alguma coisa, tá nem aí. Ou aqueles negocinhos que você vai no mercado e compra, tipo um ovo de codorna e sobra aquele potinho. Quem guarda aqueles potinhos para guardar alguma coisa? Eu guardo. Ah, eu sou pobre assim não. Você está sendo trouxa, mano, porque você vai guardar um potinho top. Entendeu? E quando alguém te pedir alguma coisa, você não dá só Tupperware, você dá o potinho. Mas toda vez que sai com a Tupperware, a mãe ou a esposa fala assim, ó, minha Tupperware. Teve uma vez que eu trouxe uma Tupperware aqui para a igreja, para a comunhão que teve, acho que foi da minha supervisão, dos meus discípulos, alguma coisa assim. E aí eu esqueci ela aqui. Ela é da minha esposa. É lá de casa, né? Mas é dela. Não adianta, essas coisas é da mulher. E aí, meu amigo, ela ficou em cima. E eu acho que ela esqueceu de me cobrar e eu também esqueci. Aí teve um dia que ela cobrou do nada. E eu vim na cozinha buscar. E eu o que, Daniel? Eu não achei. E aquilo ali eu faleci durante uns 5 minutos. Comecei a pensar no meu legado. Comecei a pensar no que eu tinha deixado na vida, que eu vou... Mas aí depois de um tempo Deus revelou onde estava a Tupperware, a gente achou a Tupperware. Mas é algo muito valioso. Hoje em dia uma Tupperware vale muito. Mas por que eu falei de ser cara de pau? Porque os filhos da mulher, da viúva, eles tiveram que sair nos vizinhos, nos amigos, falar o quê? Ei, me arruma uma Tupperware aí, mano. Me arruma uma Tupperware aí. Me arruma uma vasilha aí. Me arruma um negócio aí e tal. E eles pegaram o quê? Muitas. Por quê? Tem que ser muita, porque eles iam pegar, eles encheram de azeite, venderam, pagaram as dívidas e sobrou dinheiro para eles viverem até o fim da vida. Ou seja, devia ter muita vasilha. Eu fico imaginando a cena, a casa lotada de vasilha, de Tupperware assim, ó, uma do lado da outra, tal, enchendo de azeite. Só que eles tinham que ser muito cara de pau. Será que você faria isso? Se sua mãe falasse bem assim, ó, passa aí na vizinhança e começa a pedir Tupperware aí. Será que alguém ia te emprestar alguma? Será que alguém ia te dar alguma? Todo mundo tem ciúme da Tupperware. Será que você seria para frente suficiente para pedir algo que normalmente as pessoas não vão te dar? Ou nem vão te ouvir? Mas pastor, não estou precisando de Tupperware não, está tudo bem. Mas eu vou chegar no ponto que eu quero falar sobre isso. Os meninos, os filhos da viúva, eles precisavam das Tupperwares para ver o sobrenatural na vida da sua família. Como você quer ver o sobrenatural na vida da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, se você não tem sido cara de pau suficiente para mostrar aonde eles estão errados? Se você não tem sido corajoso o suficiente para chegar, ei! Jesus tem algo melhor do que essa tristeza que você está vivendo aí. Ou será que quando alguém se apresenta com depressão na sua família ou entre seus amigos, você já tem aquela bula de tarja preta para poder apresentar? Começa a apresentar uma capa preta, começa a apresentar a Bíblia para as pessoas. Começa a ser mais cara de pau nesse sentido. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão ligados aqui? Entendam isso, por favor. Nós precisamos ser mais assim, cara de pau, para falar daquilo que te transformou. Porque se Jesus te transformou, para você não transformar a vida de ninguém, não está valendo de nada. Você precisa impactar a vida de alguém. Você precisa ser cara de pau o suficiente para virar para aquela pessoa que você ama e falar bem assim, ei, está errado esse comportamento seu. Vai um conselho para os discipuladores. Se você
não fala as verdades que o seu discípulo precisa, você não tem um amor pelo seu discípulo, você tem uma conveniência de discipulado. Você quer se encontrar. Porque eu confundi com amizade. Nem amizade é, porque a amizade verdadeira confronta. A amizade verdadeira traz para o rumo. A amizade verdadeira traz para onde é o lugar certo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Amém? Sabe por que tem muita gente que não está aqui hoje? Sabe por que tem gente que não vai estar aqui amanhã? Estou profetizando não, mas tem gente que vai voltar. Sabe por quê? Porque de repente o amigo dele, ou já está levando ele para o lugar errado, ou você ou eu, não estamos sendo cara de pau suficiente para falar bem assim, ei, a igreja é o melhor lugar para você estar. Ou se ele virar para você e falar bem assim, não, mas é porque essa pandemia, né? Como é que está acabando esse negócio já? Mas essa pandemia está muito perigoso. Mas aí você não tem coragem de virar e falar bem assim, mas você está indo no supermercado, na farmácia, na praia, no shopping, passeando, trabalhando, e é só na igreja que você pode pegar Covid? Mas você não tem coragem de falar isso. Você não consegue falar, porque você ainda não é cara de pau o suficiente. Então vira o senhor e fala assim, ei, seja mais cara de pau nesse sentido. Porque tem gente que é cara de pau para pedir dinheiro, para fazer as coisas, mas quando é para poder falar algo de Jesus, ele fica com vergonha. Você não pode ter vergonha. Você não pode ficar com medo. E deixa eu falar um negócio para você muito importante. Quando você quer fazer as coisas muito certas, e quando você quer falar tudo que é certo, normalmente você vai afastar muitas pessoas de perto de você. Mas não pense como uma perda isso. Pense como um ganho. Porque se elas estavam perto de você só para ouvir aquilo que elas queriam ouvir, é porque elas não queriam a sua amizade. Elas queriam simplesmente a sua afirmação para as coisas erradas que elas fazem. Vocês estão entendendo? Então tem amizade que você não perde, tem amizade que Deus livra de você. Tem relacionamento que não é que termina, tem relacionamento que Deus salva você. Vocês estão entendendo? Amém? Mas se eu confrontar com a verdade e ela reconhecer e partir, aí meu amigo, aí você ganhou aquela pessoa. E é importante você dizer não para muitas coisas. O Lucas Krause, quando nós estávamos no primeiro discipulado, eu falei bem assim, você quer crescer? Aí ele respondeu a pior coisa que ele poderia ter respondido na vida dele. Ele falou, quero. Aí eu falei bem assim, você sabe que eu te amo, sabe? Aí ele, sim. Aí piorou. Aí eu falei, você me ama, filho? Ele falou, sim. Eu falei, agora, meu amigo, agora você vai crescer. Mas crescer dói, sabia? Tem aquela dor dos ossos que o pessoal fala? Crescer dói. Eu estou crescendo até hoje, sabia? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, estava com meu pai também, e falando assim, de algumas provas que a gente passou já, né? Algumas provas mesmo. A gente tem um temperamento um pouco forte. Acho que vocês já perceberam isso, entendeu? Só um pouco. E tem algumas coisas que Deus coloca especialmente para quem? Para a gente. Por quê? Porque Ele quer que a gente cresça. Porque Ele quer que a gente seja aprovado para ser aprovado. Vocês estão entendendo? Então, logo no discipulado, vou contar um exemplo dele que não tem problema. Que você ficar com raiva, ele quer o quê? Crescer, né? Ele chegou e falou um negócio, eu não lembro mais ou menos o que é, e eu tô certo, né? Eu falei, não. Aí ele, deu aquela murchada, eu falei, você não quer crescer? Eu falei, não, claro, claro. Então é isso. Não é que você vai ser chato. Mas eu não quero o cara que só me corrija. Então para de fazer coisa errada. Eu não gosto quando o meu supervisor fica me corrigindo. Para de ser um líder de célula ruim. Eu não gosto de ser corrigido no altar, no sentido tipo assim, eu não gosto de receber palavras de exortação. Sejam jovens que revolucionam essa cidade. Simples. O dia que eu ver realmente, que eu já vejo alguns, um fogo brotando dentro do seu coração,
nós vamos chegar aqui só para poder celebrar aquilo que você tem impactado lá fora. Agora no louvor, às vezes precisa falar bem assim, ó, batam palmas. A gente começou a adorar o Senhor aqui depois, e você glorificou o Senhor 2 minutos e parou de glorificar. Mas de repente para outras coisas você fica muito mais empolgado. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas de repente é porque eu estou sendo cara de pau demais. E pode ser que muitas pessoas não vão gostar de você ser cara de pau para algumas coisas. Mas é necessário que nós tenhamos alguns desses, para que a gente possa ver os nossos jovens sendo transformados. Você está entendendo isso? Amém? Amém? Sabe por quê? Nós estamos numa geração, num tempo, onde as coisas estão perdendo um pouco o princípio, entendeu? Um pouco bastante. E os jovens hoje estão querendo cair nisso. Sabe, os livros de história da cidade de São Paulo, a Secretaria do Estado de São Paulo, de Educação, né? Eles lançaram um decreto, uma nota, proibindo que os livros de história agora não tenham AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E você está sentado achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Cristo faz parte da história. Ah, mas eu não creio em Cristo. Mas Ele continua fazendo parte da história. Então, se eles querem tirar a C e DC lá dos livros, nós vamos ter que estar no ano o quê? 5.500, 6.500. Você não está no ano de 2020. Porque você está 2020 anos o quê? Depois de Cristo. O Deus que você serve é tão importante que Ele dividiu a história. Ele não abriu só o mar vermelho, Ele dividiu a história. Por isso você tem que ser cara de pau. Por isso quando alguém chegar para você e falar bem assim, ei, esse Deus que você está falando é tão importante assim, você pergunta ele assim, que ano que nós estamos? Ele vai falar assim, o quê? 2020, você vai falar bem assim, é isso aí. Ele vai falar o quê? É por causa do meu Cristo que o ano é 2020. Não é por causa do seu Alá, ali, senhora, fulano, tal. É por causa do meu Cristo que é 2020. É por causa do Deus que eu sirvo que nós estamos aqui. É por causa do Deus que eu sirvo que você está também. Você é um miserável que não aceitou Ele ainda, mas vai aceitar. Mas é por causa dele que você nasceu. Ou você acha que explodiu tudo e formou vocês? Ah, não, o Big Bang. O Big Bang. Você nem está falando isso, mas é porque isso está muito intrínseco agora nas escolas. O Big Bang, não, porque o Big Bang é a teoria. Porque como você vai acreditar numa teoria que diz que um ser divino criou tudo? E como você vai acreditar que junta tudo, explode e cria um monte de coisa? E como você pode acreditar que você veio do macaco? Aí você fala bem assim, não, e qual o problema de tu ter vindo? Então tinha que ter macaco virando homem ainda, né? Não é verdade? Eu sempre pensei isso. Ah, mas é muito besta seu pensamento, não é científico. E eu estou lá aqui para a ciência. Eu estou aqui para a ciência de Deus. E se Deus me disse que Ele me fez, Ele me fez. E pronto, acabou. Se Ele disse que fez, esses dias a lua está bonita com força. Você acha que foi uma explosão que fez aquilo ali? Foi nada. Porque se fosse explosão, irmão, eu começava a explodir dinamite que vai fazer dinheiro, fazer gente. Entendeu? Não precisava ter célula. Né? Vamos explodir 2 pessoas, vai formar em 6. Entendeu? É sério. É uns negócios que, porque já. Quando o seu professor falar isso, com muito respeito, com muita honra, porque ele é autoridade ali, e ele perguntar bem assim, ok, estamos entendidos? Ok, professor, mas eu não concordo com essa teoria não. Aí a sala vai fazer o quê? Existe isso ainda? Existe isso ainda para quem está estudando ainda? Na faculdade acho que existe pouco, né? Mas na escola existe ainda? Existe ainda? Existe. Entendeu? Na faculdade às vezes é pior ainda. Porque tem esses esquerdopatas aí da vida aí. Entendeu? Que querem acabar com o país. Que querem acabar com você.
Ah, você está então torcendo Bolsonaro? Eu estou falando de Bolsonaro. Estou falando de quem está querendo fazer mal para o país. Então se posicione, seja cara de pau. Não seja o cara da sala de aula ou do emprego que a galera acha legalzinho. Seja o cara que a galera acha legal, mas sabe que é servo de Deus. Sabe que está ali para fazer diferença em alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Amém? Você está me entendendo aí em casa? Amém? E 3, ligado no mistério. Outra lição dessa história. Quem está ligado aí? Essa é bem antiga, né? De repente você nem sabe o que é isso. Faz isso não, não precisa fazer isso não. Ligado no mistério. Você não vê naquele texto escrito bem assim, no texto que a gente leu. E quando os filhos foram pedir, não está no texto isso, tá? As tapués, alguém perguntou: o que vão fazer com tudo isso? E quando eles responderam o que aconteceria, a pessoa fala: quero isso também na minha casa. Você vê no texto isso? Quando eles vão pedir a vasilha, alguém perguntando? Ah, mas se alguém perguntou, mas eu não vejo no texto. Sabe por quê? Aqui eu quero falar das pessoas que emprestaram a vasilha. A pessoa não estava ligada no mistério. Porque se ela tivesse ligada, Pedro, ela ia pegar e falar bem assim: para que você quer essa vasilha? Aí o menino ia ter que responder, né? Porque a tapué é do cara, ou da mulher. Ah, porque minha mãe está pedindo. Mas para que sua mãe quer essa tapué? Não, porque o profeta pediu. Mas para que o profeta pediu? Porque tem gente que é curioso como eu. Não, ele pediu porque só tem um pouquinho de azeite. Ele falou: se a gente tiver muita vasilha, vai encher tudo de azeite. O que você, um cara ligado do mistério, ia fazer? Eu vou levar 20, mas eu vou com você. Então, olha só que interessante. Tem gente que está ficando cheia do azeite porque está pegando a sua parte. Porque a sua vasilha não está preparada para receber aquilo que Deus tem para você. Está pesado hoje, né? Porque você está viajando, mano. Está passando essa geração. Daqui a pouco, ou Jesus volta, ou você vai para a glória, ou não vai para a glória. Não é glória aqui não, glória do céu, tá? E aí você fala: poxa, perdi a oportunidade. Porque tem azeite sobrando aí e você está com essa vasilha emprestada. Coisas que eram para você viver, tem gente vivendo no seu lugar, sabia? Pois a sua vasilha, sua tapué não está ali. De repente hoje, era para você estar ministrando louvor, mas você não quer. De repente hoje, era para você ser um líder de célula, mas você não tem tapué. De repente hoje, era para você estar rendido aos pés do Senhor, mas você está aqui e você não teve um compromisso com Ele ainda, porque você não tem tapué. E você está deixando as pessoas viverem aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é muito bom, não é verdade? Ele é bom, tudo bom. Mas se Ele oferece algo ao Daniel e o Daniel não quer, a obra dele não vai parar por causa disso. Ele vai pegar o Jonathan e vai botar. E o Jonathan vai ser melhor que o Daniel. Aí não adianta o Daniel chegar e falar bem assim: por que o Daniel está aí e eu não estou? Porque você não estava com a sua tapué na hora. Você não estava ligado no mistério. Sabe, o sobrenatural, o azeite, que vai simbolizar o sobrenatural, ele é disponível para todos. Para todos. Basta você querer viver. Basta você estar ligado nas coisas. Esse próprio Eliseu, você lembra que em um determinado momento, Elias falou bem assim: ei, está chegando a hora da minha morte. Eu vou na cidade aqui e você faz o quê? Fica aí. Eliseu falou o quê? Beleza. Foi? Eliseu falou bem assim: aonde você for eu vou. E aí Elias foi, e daqui a pouco Elias falou de novo com ele: aqui, eu vou ali e você fica aí me esperando. E Eliseu falou o quê? Não, tá, agora sim, agora espero. Falou? Ele falou o quê? Aonde você for eu vou. Aí simplificando a história,
Quando Eliseu falar isso novamente, Elias vira para ele e lança a palavra profética sobre a vida dele. Ei, se você estiver comigo, na hora que o Senhor me levar, vai ter porção dobrada sobre a tua vida. O que eu quero dizer para você é que se você tiver com a sua tapué preparada, Deus tem porção dobrada para te dar nessa noite. Deus tem porção dobrada para derramar sobre a tua vida. Basta você querer. Basta você querer fazer alguma coisa. Saia desse marasmo, dessa coisa de não fazer nada. Deixa eu falar um negócio para você. Você que faz faculdade vai fazer. Você não nasceu para ser advogado. Você não nasceu para ser administrador. Você não nasceu para ser jogador de futebol. Você não nasceu para ser empresário. Você nasceu para ser filho de Deus. Ah, mas se eu for um advogado, você vai ser um filho de Deus, disfarçado de advogado, porque quando você estiver lá no tribunal lá, até o juiz você vai ganhar para Jesus. Você já imaginou um negócio desse? Ó, chega a me arrepiar. Um advogado tem uma palavra profética no meio do tribunal. Ei, eu tenho uma prova aqui. Como assim uma prova? Eu tenho uma prova, eu quero ir falar com o senhor aí. Aconteceu isso, isso, isso. E o outro advogado vira, como é que você sabe disso? Porque Deus me falou. E o juiz começa a chorar e fala bem assim, é sua e eu sou desse Deus que você quer também. A gente não crê nisso, sabe por quê? Porque a gente esquece de ler a Bíblia. Porque foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles falaram bem assim, eu não vou me prostrar não. Eu amo a vida do Senhor, respeito a vida do Senhor, mas eu não posso me prostrar. E o rei fala o quê? Vai, joga eles na fornalha. Aquece 7 vezes mais essa fornalha. E joga eles lá dentro. E eles falam bem assim, pode jogar. Se o Senhor nos livrar, amém. Se o Senhor não nos livrar, amém também. A fornalha estava tão quente que quem jogou eles morreu. E aí de lá, daqui a pouco apareceu o quarto homem da fornalha. De repente está faltando isso na sua vida, o quarto homem da fornalha. Apareceu lá e eles começaram a andar. E a palavra diz que quando o rei chamou eles para fora, nem cheiro de fumaça eles tinham. Você faz churrasco e fica podre de fumaça? Não fumaça? Não é verdade? Parece que aquela fumaça ali fica 6 dias em você. Não é não? A gente sabe de longe quando o cara fez churrasco. O cara chega, paz, aí já vem aquele defumado assim. Ah, eu não fico não, fica, de repente você que não sabe. Porque tem coisa que a gente não sabe, né? Quando a gente está com mau hálito, às vezes a gente não sabe, mas o cara sabe. Entendeu por que eu falei isso? Mas, cara, você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai fazer com você. E você precisa fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Você precisa sair. Quando você sair da fornalha, o rei vai virar para você, virou para eles e falou bem assim, aqui, esse Deus que você serve aí, todo o reino agora vai ter que servir esse Deus aí. Porque não tem Deus mais poderoso que isso daí não. Vocês estão me entendendo? É isso que Deus quer fazer sobre a tua vida. E para a gente fechar, quarto, diga assim, o azeite não acaba. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma tapoé, disse ela a um dos filhos. Acabaram as tapoés, mãe, respondeu ele. E o azeite parou de correr. A tapoé pode até acabar, mano, mas o azeite não. Porque se tivesse mais vasilha ali, mais tapoé, ia ter o quê? Ia ter mais azeite. E eu quero 2 pontos importantes nesse ponto. Primeiro, você é uma tapoé. Diga assim, eu sou uma tapoé. Ou seja, você é valioso, todo mundo gosta de você. Entendeu? Isso é bom para a sua autoestima, né? Quem tem de repente autoestima baixa, né? Tem gente que é assim, joga para cima, entendeu? Você é uma tapoé. Imagina aquela tapoé linda com a tampa, entendeu? Coisa maravilhosa, entendeu? As pessoas vão te amar. Quem não gosta da tapoé, irmão? Entendeu? Seu sonho, de repente, se você é filha, comprar uma tapoé para ter para você. Para quando sua mãe falar assim, não te empresto, eu tenho a minha. Entendeu? Boa, né? A sua tapoé, que é você, precisa estar em condições para receber o azeite. Porque azeite tem. Não pode estar furado, não pode estar sujo, porque se estiver sujo, o azeite fica sujo. Por isso que muitas vezes você não consegue viver nada com Deus, porque a tua vida está cheia de pecado. E você acha que não.
Mas quando você não está conseguindo romper com nada com o Senhor, faça uma análise da sua vida e veja de repente que você pode estar errando. E segundo, para receber mais azeite, isso é interessante, presta atenção nisso. Para receber mais azeite, a vasilha tem que esvaziar. Tem como você, se uma tapoé, você enche ela de azeite até a boca, tem como você colocar mais? Tem como você colocar mais? Você precisa o quê? Esvaziar ela. Por isso, se você, olha isso que Deus vai falar do teu coração. Quem só se enche, acaba estourando. Quem só recebe e não passa nada para ninguém, acaba morrendo. Então, se você está cheio do azeite, é hora de você começar a transbordar na vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? Amém? E esse texto fala sobre algumas coisas. Sobre honra, que eu já falei com vocês. O marido honrou ao Senhor e ao profeta, e a mulher fez o mesmo. Fala sobre obediência. Por quê? Aquela mulher acreditou num negócio muito louco, não é verdade? Um negócio de multiplicar azeite em vasilha. Fala sobre ousadia. Os meninos lá que foram pegar as tapoés, eles foram cara de pau. Fala sobre sobrenatural. Porque o azeite multiplicou, do nada. Deus fez aquilo ali. E fala sobre presença. Quando ela fala que o azeite não pararia de correr. Porque o azeite não tem fim. Nesse tempo nós precisamos aprender muito com essa história. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Você que está na sua casa também, fique de pé, por favor. Nós precisamos deixar um legado. Precisamos ser mais cara de pau para as coisas certas. Precisamos ficar mais ligados no agir de Deus. Tem tanta coisa acontecendo no Brasil, tem tanta coisa acontecendo na nossa igreja, tanta coisa acontecendo nessa cidade, de repente você está perdendo. Você sabia que nós estamos prestes a viver um avivamento nessa nossa cidade? Você sabia disso? Você sabia não? Eu sabia. E eu estou querendo fazer parte dele. Você precisa ser mais cheio da presença de Deus. Lembra que a gente falou sobre a presença? Se você quer uma vida transformada, uma família transformada, um estado transformado, nós precisamos de muitas tapoés cheias de azeite. Uma tapoé cheia de azeite, se eu pegar o Marcelo, uma tapoé grande, né? E encher ele de azeite, ele pode fazer alguma diferença? Pode. Ele pode fazer algo. Se eu pegar a Fernanda e encher ela de azeite, ela pode fazer alguma diferença. De repente pode fazer diferença numa casa pequena, diferença para uma vida, que já é alguma coisa. Mas muitas tapoés cheias de azeite farão a diferença numa nação. Eu semana passada, e eu continuo declarando sobre a vida de vocês. 12 pessoas revolucionaram o mundo uma vez, os discípulos, juntamente com Jesus. Nós estamos em mais de 60 pessoas, 50 pessoas, mais um online, umas 80, 90 pessoas. Você imagina se nós 90 aqui, resolvemos nos encher de azeite e começar a transbordar por essa cidade. Quando que você vai parar de falar isso, Marco Aurélio? Quando eu ver todas as casas de prostituição fechadas. Quando eu ver as boates fechadas, não por causa da pandemia, mas porque faliram, porque ninguém está indo mais lá. Ah, mas as pessoas vão perder o emprego. Se elas entenderem o que está acontecendo, Deus vai dar outro recurso para ela. Porque aonde tem Deus, fecha boate, mas abre empresa. Porque tem prosperidade. Ah, mas boate, boteco, casa de show traz prosperidade para a cidade. Boate, boteco, casa de show traz perdição para a cidade. Ah, mas eu sou dono de um. Então Deus está querendo mudar a sua história de repente. O que você acha de um lugar na casa de show que você tem? Abrir um lugar para fazer uma célula. Abrir um lugar para fazer encontro com Deus, sei lá. Abrir uma extensão da Vida e Paz.
Nós precisamos crer nisso, sabia? Nós precisamos aproveitar essa pandemia. Aproveitar que está tudo fechado. Algumas coisas, né? Algumas coisas estão abrindo na marra. Mas nós precisamos aproveitar e falar para esse povo: ei, a melhor coisa que tem é a igreja está aberta. A igreja nunca fechou. Ah, mas o mundo também não parou, Marco. Teve live dos cantores online, mas nenhuma live deles consegue barrar a live de uma igreja. Sabe por quê? A live deles pode até emocionar, fazer alguma coisa, mas a live de uma igreja comprometida, a live da família Vida e Paz, vamos dizer assim, ela faz algo que nenhuma live faz. Ela traz cura para dentro da casa das pessoas, ela traz Deus para dentro da casa das pessoas, ela traz transformação para essa cidade. Por isso que nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós podemos alcançar outras pessoas. De repente a pessoa que você quer ganhar para Jesus não pode vir na igreja ainda, por algum motivo, passa o link para ela. Você tem essa oportunidade agora, seja um influenciador. Não espere que as coisas piorem muito, para você poder transformar essa geração. Cara, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz com aquilo que Deus quer fazer, eu muitas vezes fico muito triste com aquilo que os jovens entendem, com aquilo que os adolescentes querem. Eu falo sobre relacionamento um monte de vezes aqui, e você não está querendo só buscar relacionamento. Ei, busca Jesus que Ele vai te dar o melhor. Eu falo aqui a respeito de trabalho. Ei, busca Jesus que Ele vai te dar um trabalho. Ah, mas se eu ficar sentado na cama, então só buscando Jesus Ele vai te dar? Não. Se você buscar Jesus, você vai entender que você precisa sair do seu lugar. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que você tem que suar. Eu falo essas coisas, Pedro, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu falo que as pessoas podem usar as redes sociais para influenciar a vida das pessoas, e elas usam para poder postar coisas que não devem. Eu falo que não existe um lugar melhor para estar do que a igreja, e a pessoa prefere ficar em casa e nem às vezes assistir. Eu quero falar uma coisa muito conhecida de repente para você. Você que não está com Jesus aqui ainda, ou você que está mais ou menos. Não tome uma posição com Deus, ou comece a fazer algo para Deus por meio da dor. Não espere acontecer uma desgraça, no sentido de falta de graça, de uma coisa ruim na sua vida, para você poder mudar o seu comportamento. Aproveite quando está tudo bem mesmo. Vocês estão me entendendo? Deus quer trazer isso para nós, sabia? Deus quer que você impacte a sua escola, filho. Deus quer que você impacte a sua escola, filho. Deus quer que vocês mexam com as faculdades que estão aí. Ah, mas nós somos poucos na faculdade, Marco Aurélio. A igreja ainda tem um número pouco. Se um ficar doidaraço de Jesus numa sala de aula, não tem como os outros não ficarem. Por quê? Porque o Espírito Santo vai fluir da forma possível. Nós estamos ainda muito online, né? Aula online, escola online e tal. Trabalho, home office. Mas se você está só em casa, eu quero pedir um favor a você. Quando for liberado para você ir nesses lugares, ore a Deus. Para quê, Marco Aurélio? Para quando vocês entrarem nesses lugares, as pessoas possam falar bem assim: tem algo diferente nesse ambiente. Quando Jesus entrava nos lugares era assim. Quando Pedro entrava nos lugares era assim. E quando você entrar nos lugares vai ser assim também, em nome de Jesus.